atendimento. Farmácias São João, em Goiôerê, na José Bonifácio 590. Almanac. Bate-papo com a Nutri. Hoje é quinta-feira, é dia de quê? É dia de cantar parabéns pra Karen! Surpresa! Você veio me pegando de surpresa mesmo, né, Elisângela? Nem esperava. Cheguei aqui fazendo de conta que nem tchum, né? Não tá nem sabendo que é aniversário da Karen hoje, a gente não fala nada. Hoje é dia de bate-papo com a Nutri, mas é dia de bate-papo com a aniversariante. Parabéns, Karen. Obrigada, Elisângela. Obrigada pelo carinho. Que delícia. Pois é, eu fiquei sabendo que ia ser o aniversário hoje, porque tem uma pessoa muito especial que diz que você é muito especial. Você olha o aniversário dela, minha esposa, que eu amo tanto. Se puder dizer na rádio, diz pra ela que ela é a pessoa mais importante da minha vida, meu alicerce, minha base, o Júnior, gente. Ah, que lindo. Ai, que lindo, não é? Muito lindo. Júnior, tá feita a declaração e tá dado os parabéns aqui no ar, tá? E tá gravado no Facebook também. Obrigada, amor. Surpresa, muito né? Obrigada. É legal, é bom isso, não é? É gostoso, né? Você gosta é um de surpresa? Dia, eu não sou muito de surpresa. Eu não gosto muito. Porque, eu fiquei pensando eu gosto, agora, assim, né? do que eu controlo, e a surpresa a gente não controla, né? Então eu sou meio assim. Mas é gostoso receber um carinho, principalmente um carinho que você não tá esperando, né? É muito gostoso, mas eu confesso que eu não sou muito das surpresas, não. Que legal, gente. Olha, eu fiz essa surpresa de fato. Depois que caiu um brinco, tá? É um brinco que caiu. Depois que eu fiz a surpresa, eu fiquei pensando assim, se é uma daquelas pessoas que não gosta de surpresa, fiz a surpresa no ar, aí eu vou pedir perdão, mas você merece, tá? Merece bom, todo o carinho. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho aqui, pela participação aqui no programa, pela contribuição que você dá ao nosso programa, tá? Então, e aqui a gente deixa o nosso carinho pra você também. Muito obrigada, amei, valeu a pena. Que bom. E aí nós vamos falar hoje, agora eu vou fazer a introdução de fato do nosso bate-papo com a Nutri, tá, gente? Assunto de hoje é um assunto muito importante, fiquei curiosa para falar sobre isso, cara, inclusive, quero uma Nutri para vir falar sobre esse assunto, porque afinal de contas, semana passada, no dia 2, né, de fevereiro, faleceu a Glória Maria, a jornalista Glória Maria. E é claro, vão surgindo em notícias, né? Várias notícias aí falando sobre a doença dela, falando sobre como ela tratava da saúde dela, como ela cuidava da saúde dela. E apareceu uma reportagem que, em 2014, inclusive fui lá ver o vídeo lá no YouTube lá. Em 2014, ela, em uma entrevista ao Jô Soares, a apresentadora e jornalista Glória Maria, ela admitiu que tomava cerca de 80 comprimidos vitamínicos diariamente. Suplementação. E aí, me veio essa dúvida na cabeça. Será que o uso de tantas vitaminas significa saúde? Será que é importante a gente tomar tudo isso? Como é que a gente faz para saber se a gente precisa de suplementação? Karen, é com você. Bate-papo com a Nutri de hoje está em suas mãos, então. Como é que é isso? Como que é a leitura que você faz desse uso não sei se é um uso exagerado, mas para mim é 80 comprimidos vitamínicos por dia. Com certeza é um uso exagerado. Sem sombra de dúvida, ela era uma mulher muito saudável, fazia exercícios físicos, estava sempre em forma, tinha essa preocupação com a saúde. Tenho certeza que ela também era bem acompanhada, então provavelmente ela não tomava sem acompanhamento, então não seria talvez o caso dela. Eu creio que sim, que ela tinha todo esse cuidado. Às vezes uma coisa ou outra sempre acaba tomando por conta e fica exposta ao risco, mas eu acredito que talvez não tenha sido esse o caso dela. Mas para nós, meros mortais, que às vezes não temos todo esse suporte, né, que ela, pela competência dela, tinha, né, a gente acaba tomando, porque a gente vê que tomar vitaminas sempre é saudável, nem sempre é. Às vezes a gente até chega em alguns lugares, o pessoal, leva essa vitamina, né? Essa vitamina é bom pra não sei o quê. Leva isso aqui pra não sei quem. E aí a gente fica nessa dúvida, tomo, não tomo, levo, não levo, o que que a gente faz, né? A gente sempre faz uma avaliação, porque tem algumas vitaminas que elas são existentes em alguns alimentos. Então, quando a gente faz uma avaliação no paciente, vê que aquele paciente não consome aquele alimento, então ali a gente já pode entender que seria o caso
pode suplementar aquelas vitaminas específicas daquele alimento que ele não consome. Por exemplo, uma pessoa, o cálcio. A gente sabe que por uma certa idade vai precisar do cálcio. Então a gente consegue identificar isso sem exame físico. Por exemplo, como? O cálcio. Então ela não consome laticínios, tem intolerância à lactose, já está numa idade que tem um risco elevado. Então você vê que na alimentação não tem brócolis, não tem muitos legumes, também não tem laticínios. Então você vê que ela não tem disponibilidade de cálcio. Então ali a gente pode colocar uma dose não alta, mas uma dose segura ali. Então tem outro suplemento que é muito comum na nossa região, o ômega 3. Por quê? Quando a gente vê pessoas que moram mais na região ali marítima e tal, aí não, eles comem muitos peixes, frutos do mar, eles não vão precisar suplementar praticamente ninguém o ômega 3. Porque já está na alimentação, já está no peixe, vem do peixe, dos frutos do mar, o ômega 3. Dos peixes, das oleaginosas, o azeite também vai ter esse tipo de gordura e nós não consumimos muito. Porém, tem pessoas que consomem muito azeite, muitas castanhas, então assim, às vezes não há necessidade. Mas quando vem uma pessoa que tem o colesterol elevado, quando a gente está com essas gorduras boas em dias, dificilmente o colesterol eleva. Então, quando pega uma pessoa que está com o colesterol elevado, você come? Não, não como. Você come? Não, não como. Peixe você come? Raramente. Então a gente já sem exame laboratorial consegue identificar que esse paciente precisa dessa suplementação. Certo. No caso, assim, então a gente pode ver pelo registro alimentar, se falta algum nutriente. Logo no bate-papo que você vai fazer com o paciente, você já pode identificar que pode precisar de alguma suplementação. É isso? Isso mesmo. E daí também tem os exames complementares que, na dúvida, a pessoa está tendo algum sintoma, mas você não consegue ter certeza ali do diagnóstico, você pede alguns exames complementares para ver. Então tem uma diferença muito grande entre complemento alimentar e suplemento alimentar. Qual que é a diferença? Então, o complemento, ele é um alimento num geral. Ele não é rico em um nutriente só. Por exemplo, o whey protein, um nutriente sênior, que a gente às vezes coloca na alimentação de um idoso, às vezes a gente mesmo consome. Então, assim, carboidratos, proteínas, tem algumas vitaminas, minerais ali, mas é num geral. Isso é um complemento. Isso é um complemento. Então, o complemento geralmente não tem risco. Certo. Então, o complemento não vai ter risco. Então, você está complementando a alimentação. Quando a gente fala de suplemento alimentar, aqueles que são Centrum, né? Que a gente vê que tem muitas vitaminas. Eles também não geram um risco muito grande, não. Por quê? Porque eles têm várias vitaminas em umas quantidades bem pequenininhas. Certo. Entendeu? E faz efeito? Não vai funcionar para quem tem uma fragilidade de uma vitamina específica, não vai, mas também não vai gerar risco. Certo. Então eu como bem e também tomo um suplemento de A a Z ali, ajuda. Legal, esse suplemento de AZ, normalmente em todo balcão de farmácia tem esse suplemento, né? Então ele não vai nem resolver, se por exemplo você tiver uma carência severa de vitamina A, não vai suprir, mas também não vai te dá hipervitaminose, porque ele não tem quantidade grande de nenhuma vitamina, nenhum mineral. Então não vai ter problema. E agora quando você pega, eu vi lá na internet que quem tá com a vista embaçada tem que tomar vitamina A. Então eu vou comprar uma vitamina A bem mais alta e vou começar a consumir. Então eu posso ter hipervitaminose de vitamina A. Então ela pode se tornar tóxica no seu organismo. Uma coisa que eu ouço muita gente às vezes falar, você precisa tomar suplemento de vitamina D. Tem gente que não toma sol. E aí precisa viver dentro do escritório, não toma sol mesmo, né? Fala que a vitamina D é metabolizada pelo sol. É isso, Karen? Como é que é a suplementação de vitamina D, que acho que é uma das comuns também? Isso. O que acontece? A vitamina D a gente consome nas batatas, em várias coisas, mas ela ativa com o toque do sol. O que acontece? Tem algumas vitaminas que você toma em excesso, vamos supor, e o corpo excreta. Ela não acumula, não absorve, não dá toxicidade. Agora tem algumas que acumulam A, B, C, D e K. Essas vitaminas acumulam no organismo e pode trazer consequências piores do que se estivesse faltando. Com certeza. Então elas vão se tornar tóxicas no organismo, porque elas não vão conseguir ser secretadas. Então elas consumidas numa alta quantidade, ela vai ficar tóxica. A D, por exemplo, que agora é muito comum. Tem muita gente com vitamina D baixa? Tem.
É interessante Mas isso, pode né? ser que você não tenha. Na época da pandemia, né, em plena pandemia, o pessoal falava, toma sol, tem que ativar a vitamina D, tem que suplementar com vitamina D, e assim, era aquele monte de fórmulas que a gente até hoje não sabe o que de fato funcionava ou não funcionava, né? Fica muita informação, mas muita gente falava sobre a vitamina D. Vitamina D, vitamina C. Vitamina D, vitamina C, né? Então, assim, e a vitamina D eu posso consumir, mas se ela acumular no meu organismo não vai excretar o excesso. Ela não. Nem a A, nem o complexo B todo, que é um que a gente toma muito também, vitamina C, D e K. Essas, elas não são, se você tomar em excesso, elas vão acumular e vão ficar tóxicas para o organismo. O corpo não vai excretar. A vitamina D é mais para aumento da imunidade? É isso mesmo? Não só isso, ela vai mexer com toda a parte de sangue também. Por isso que ela dá toxicidade, porque ela vai mexer lá com tecidos, ossos, rins e vai estimular o cálcio no sangue. Pode ter uma calcificação no sangue se eu consumir excesso. Sim. Olha só, e a vitamina B, como você falou do complexo B, que aí vem B, vários Bs. Aí, inclusive ontem eu ouvi uma amiga falando que eu preciso suplementar, mas fez exames, né? Tô com baixa de vitamina B. Qual que é o principal sintoma de baixa de vitamina B, por exemplo? A vitamina B, ela também está englobada naquela parte de falta de ânimo. Quando a gente fala, eu tô anêmica, geralmente não é só o ferro. Geralmente o complexo B entra também nesse fator. Então aquele desânimo, aquele cansaço, aquela falta de motivação, até uma depressão, tem a ver, pode sim ter a ver com a vitamina B. E é outra que também tem que tomar cuidado, não é suplementando por conta. A vitamina B12, ela pode dar até alergias, mas o interessante é que a B1, quando a gente toma muito, pode acontecer um caso de tomar muito, ela gera até convulsões, pode levar até a óbito. É esse caso da vitamina B1. Da vitamina B1. E aí, tem muita gente que vai tomando, eu acho que eu tô precisando de vitamina B e vou comprar vitamina B. Isso. A mais comum é a B12. Tá. Que tem falta e que a gente faz o exame porque vê que tá ali, não tá muito legal, descobre. Comum, vitamina B2 baixa, vitamina D baixa, mas isso aí não pode ser só pelo sintoma. Então tem que olhar a alimentação também. Sim. E também, na dúvida, tem que pedir o exame laboratorial. Para colocar um complemento alimentar, não precisa. Tudo bem. Agora, para você colocar uma dose mais alta de uma vitamina só, precisa que aí é o suplemento. Que é o suplemento. Aí precisa. Vitamina C em excesso faz mal, Karen? Faz também, ó. Então, aqui a vitamina C não costuma causar efeitos muito graves à saúde. Porém, pode acontecer um alto consumo e a pessoa ter o intestino prejudicado. Então, você vai ficar com o intestino muito sensibilizado. Então, ele vai ter um efeito mais laxativo. Todos esses problemas, se você observar e identificar, parando com o uso, vai se regularizar. A maioria deles vai se regularizar. Muita gente toma vitamina C, aquele efervescente que a gente encontra também em balcão de qualquer farmácia. O efervescente é a pessoa, tá até aquela história, né? Tá na promoção a vitamina C. E é uma coisa que você não precisa de receita, nesse caso. Você pode causar provocar um exagero de vitamina tomando esse efervescente? Mesmo esse efervescente. Aí você vai notar, por exemplo, que você vai começar a ter diarreia, vai ver que vai te dar um efeito laxativo, né? Quando ele for ali acima do que você precisa. Às vezes não há necessidade. Mas se é uma pessoa, por exemplo, limão, eu chupo laranja, eu gosto de suco de acerola. Na minha alimentação, praticamente todos os dias tem algum alimento rico em vitamina C. Por que tomar? Pra que tomar? Não precisa, né? Não há necessidade. Essa é a grande questão. Porque às vezes as pessoas falam, a vitamina C faz bem. Ela vê no balcão de uma farmácia, enfim, vê né, na facilidade ali, fala, vou comprar. Né? A vitamina C faz bem. É importante a gente falar sobre isso, porque pode provocar, de fato, os efeitos colaterais. Pode provocar. Então, se você tiver curiosidade com alguma vitamina, minha vizinha tá tomando tal vitamina, falou que foi bom para isso e aquilo e aquilo. Mas qual é o alimento que tem essa vitamina? Dá uma olhadinha se na tua alimentação tem esse alimento. Não, isso é uma coisa que eu como corriqueiramente, tá? Faz parte do meu hábito. Não há necessidade de você suplementar. O que acontece? Tem pessoas que mesmo comendo tem carência de algumas vitaminas por uma fragilidade intestinal, de absorção. Então também a gente faz. Então, mas aí o ideal é um médico ou um nutricionista está fazendo isso. Por quê? Ele vai te passar, mas vai acompanhar cada um dos efeitos. Então, se você tiver um efeito, ele já vai saber qual é o suplemento que tá dando, já vai tirar, já vai mudar, já vai trocar. Então, quando a gente faz isso com um profissional, você vai fazer sem
riscos ou diminuir os riscos o maior possível. Nós falamos aí da vitamina A, vitamina B, do complexo B, vitamina C, a vitamina D em excesso, você disse que pode causar calcificação no sangue. E algumas coisas, e questões renais também. Então, uma pedrinha no rim, alguma coisa assim também pode acontecer pelo excesso da vitamina D. Olha só que importante. Tem mais alguma vitamina que a gente pode falar? Tem a vitamina K, que ela é mais relacionada com problemas hepáticos. Entendeu? Fígado. Mais o fígado. Em excesso pode causar problema no fígado? No fígado. É isso? Vitamina K. Onde é que a gente encontra mais a vitamina K? A vitamina K, ela tá mais em legumes, legumes mais coloridos, assim, cenoura, beterraba, né? Então ela tá ali mais nesses legumes. Então, se você tem uma alimentação com bastante, a maioria das vitaminas, elas estão nos legumes, nas folhas e nas frutas. Certo. Então, ali, e daí tem a parte da vitamina do complexo B, elas estão nas carnes, ovos também. Então, se você tem uma alimentação equilibrada, não precisa da suplementação. Não há necessidade de fazer uma suplementação. Até porque o organismo nem vai pedir, né, Karen? Se o organismo não pede, não precisa, né? Vou fazer um acompanhamento. Agora, falamos das vitaminas e eu me lembrei agora de outros nutrientes que aí eu não sei se entra nessa questão da suplementação ou não. Eu vejo muita gente falando em tomar magnésio, o que mais? Zinco. Como é que isso age? São nutrientes? Como é que esses nutrientes agem no organismo? Isso que a gente estava falando eram as vitaminas. Essas são as classes dos minerais. Isso. E eles também, não tem assim, que não vão acumular igual as vitaminas. A maioria deles, eles vão ser excretados, não tem um grande prejuízo. Entendi. A não ser que você tenha tomando uma quantidade muito grande. Então, o que acontece? Tem pessoas, ferro principalmente, né? O ferro, então, tem pessoas que eles não liberam o ferro se acumula e vai aumentar a famosa ferritina no sangue. E aí fala, só não pode nem comer carne porque tem muita ferritina, tá alta. E às vezes tomou ferro durante muito tempo. Às vezes sem necessidade. Então, não tem que cuidar, não tem coisa que não vale a pena. Agora, vamos supor, eu quero buscar alguma coisa para ter uma vida saudável. Não é suplementando sozinho que você vai alcançar isso. Então, fazer mais exercícios, comer melhor, então, água. Então, agora a gente tem uma qualidade de água enorme. Então, tem filtros que tem ozônio, que vai dar cicatrização. Tem filtros que o pH, que nem no caso do câncer, que foi o caso da Glória Maria, o câncer ele só desenvolve em meio muito ácido. Certo. Então, o que acontece? A gente toma refrigerante, nosso organismo fica mais ácido. A gente não consumir alimentos como frutas, legumes, limão, tomar água. Então, quando a gente pega um copinho de água e coloca lá para trocar o ácido, fica azulzinho, bonitinho, igual o teste de piscina. Sim, exato. Aí você coloca uma gotinha de refrigerante, aquele copo inteiro já fica ácido. Quando você faz aquele teste com aquele é um medidorzinho mesmo, né? Eu já vi esse teste também, as pessoas fazendo, aliás, usam muito isso para fazer demonstração de filtro, venda de filtros. E funciona mesmo, porque às vezes, cara, mesmo. Às vezes a gente fica pensando, olha, gente, não tô vendo filtro acha não, que tá sendo enganado, né? Eu já passei. Venderam um filtro aqui pra mim, diz que deixa a água a melhor do pH, mais alcalina, e diz que é bom. E aí a gente fica, será que me enganaram? Não, mas é de fato mesmo. Funciona mesmo. E só o fato de você tomar uma água alcalina, uma quantidade suficiente ali, e não tomar refrigerante, você já vai ter um organismo bem mais alcalino. Olha que legal. Importante isso, falar sobre isso, não tô vendendo filtro não, tá, gente? Mas é importante porque às vezes a gente fica na dúvida, falando da água, mas a nossa água não é ruim. Aqui no Paraná nós não temos uma água ruim. A única coisa que a gente não tem aqui, a alcalinidade da nossa água é boa, as minas são boas, as águas minerais são boas. A única questão que a gente tem aqui é a questão do cloro. Então a nossa água tem muito cloro. Então a maior parte das empresas de filtro, então além delas fazerem uma água que esteja mais alcalina possível, elas fazem a extração do cloro. Funciona mesmo tirando cloro, mesmo. Gente. Eu não tô perguntando aqui pra nós que mexe com isso. Funciona. E aí vai ter aí a água vai ser de fato mais pura. Mais pura. Agora eles estão indo além. Então agora eles têm os filtros com doses de ozônio. Então você já ouviu a ozonioterapia, que vai ali, a água com ozônio cicatriza melhor
E isso realmente é fato. Isso aí é uma medicina que vem para trazer saúde mesmo. Então tem filtros que tem o ozônio lá. Então você aperta o botãozinho, sai a dose de ozônio na sua água. Olha que então o interessante. indicado é você tomar assim 2 copos por dia. Então tem filtros especializados nisso. Conforme o passar do tempo, essas coisas vão ficando cada vez mais acessíveis, né? Hoje talvez não seja acessível para todo mundo. Mas então se você quer buscar saúde, vá fazer um exercício físico, procura comer todos os tipos de alimentos, não faça restrições não, coma de tudo. Se você não gosta, se esforce um pouquinho para comer mais salada, legume, fruta. Alimento de verdade, Alimento né, de verdade. Se você estiver comendo vários tipos de fruta ali durante a semana, legume, salada, você não vai precisar de suplementação de nutrientes. Eu não como caloria na quantidade, eu tô baixo peso. Aí você vai entrar pros complementos alimentares. Não precisa suplementar especificamente um nutriente sem acompanhamento, não faça isso. Mas tem muita coisa que você sozinho pode fazer. Então comer melhor, caminhar, tomar mais água, dá uma conferida lá se você tiver condição de comprar um filtro e ter uma água de qualidade na sua casa também é algo legal de se investir. E olha só, gente, toda essa história, esse bate-papo de hoje aqui para falar sobre suplementação, começou então com essa história de posso, não posso, devo, não devo, né? Então assim, é importante a gente chamar a atenção justamente para isso que você finalizou agora, né, Karen? Falando alimentação, se a alimentação for de verdade, eu já vou estar com o organismo melhor. Né? Com certeza. Não preciso me preocupar e nem ficar correndo atrás e aceitando tudo que vão me empurrar às vezes em alguns balcões. Porque o pessoal tá ali para vender, o produto tá ali. Eles têm que fazer a venda. Mas assim, vai de você, olha, eu não preciso. Mas se eu tiver na dúvida, eu procuro um médico ou uma nutricionista que vai inclusive solicitar os exames. Através dos exames, pode ser detectadas essas baixas de vitaminas ou de minerais no organismo e aí sim fazer suplementação, é isso? Isso mesmo. Então não compre sozinho por conta não. Vá atrás de um profissional para te ajudar. Na dúvida, não compre vitaminas assim, que seja só aquela vitamina. Então, complexo só de vitamina A tem uma quantidade muito grande. Só de B12 tem uma quantidade muito grande. Então, fuja desses que é um nutriente só. É melhor pegar aquele de A a Z. A Z não vai ter um grande problema, porque é um pouquinho de cada uma. Dificilmente você vai ter uma hipervitaminose de um que é um pouquinho. Muito pouquinho, tá bom. Karen, muito obrigada pela participação aqui no programa. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe e te ilumine muito. Muita saúde, tá bom? Para que você permaneça com a gente aqui por muito tempo. Tá bom? Obrigada, Karen. Elisângela, tchau, tchau. Tchau, tchau. 12h31, bate-papo uma delícia. E toda quinta tem bate-papo com a Nutri aqui no Almanac.